Meus queridos, nessa manhã, eu quero dar continuidade ao tema que temos desenvolvido sobre termos uma mentalidade que Deus planejou para nós. Pensarmos o que Deus pensa. E baseado naquilo que nós pensamos que Deus pensa de nós e nós dele, e consequentemente dos outros, a partir de um pensamento correto, vai desencadear um rio de vida maravilhoso, porque iremos pensar direito, sentir direito e agir direito, cumprir um propósito. Semana passada, nós estamos falando sobre se livrar das mentiras que recebemos ao longo da nossa vida, principalmente no nosso lar, principalmente na nossa casa, diante de todas as estruturas e de todo o ataque à família. Poucos de nós recebemos o pensamento divino do céu em nossa casa através dos nossos pais. Nossos pais deveriam ser nossos maiores mentores. Nossos pais deveriam ser aquele que nos empoderariam para vivermos o destino que o nosso Pai Celestial estabeleceu para nós. Na verdade, o plano de Deus original, o plano de Deus era que Adão e Eva apresentassem para a sua geração o Pai Celestial. Esse era o plano de Deus, quando disse que eles deveriam dominar, governar. Eles se encontravam com o Pai e, consequentemente, eles iriam transmitir a vida do Pai Celestial, a vida dos seus filhos naturais, gerando assim uma geração de piedosos e de pessoas que iriam simplesmente, através do seu viver, no seu agir, não um agir simplesmente externo, mas um agir baseado naquilo que é internamente, refletir Deus, pensar direito, sentir direito, agir e mover-se direito, é se tornar uma expressão, uma lembrança de Deus na terra. O Pai colocou o homem na terra para ser, através do viver desse homem, lembrado daquilo que o nosso Pai é e daquilo que Ele planejou. Por isso que nós, a igreja, estamos indo mesmo, porque a igreja é aquilo que vai como luz e onde ela chega, brilha nas trevas. A igreja está querendo brilhar onde já há luz, internamente. Luz que brilha, que brilha, que brilha, que brilha. Legal os nossos encontros, mas os nossos encontros são fundamentais. E eles vão atingir o seu ápice quando nós saímos e vamos. Então, a semana passada nós vimos um rei, Saul. A partir do 1 Samuel capítulo 9. Não é a história de um homem. Não é a história do passado. É a história da humanidade. Nós vimos que esse homem foi chamado, escolhido, colocado por Deus numa posição para reinar. E vimos o quanto negativamente ele abortou, ele não cooperou com aquilo que Deus tinha planejado através da vida dele, simplesmente pelo fato de que ele não apropriou-se de uma identidade real. Nós estudamos aqui minuciosamente, isso está à tua disposição. Você que está assistindo a gente agora aqui, não viu a semana passada, o encontro da manhã, você vai lá, você procura na internet, você vai ver. Saul, um rei que viveu como escravo.
E grande parte de nós, da sociedade em que vivemos, e comentei, não vai dar para falar de novo, e principalmente, e lamentavelmente, grande parte da igreja, na sua condição, tem ensinado e estabelecido o princípio da escravidão e do medo na vida das pessoas, de tal forma que elas não fluem naquilo que o Pai Celestial estabeleceu para cada um de nós. E nós vimos que Saul terminou muito mal a sua vida. Saul é um exemplo de que nascer de novo, receber um chamado, ele foi empoderado, ele foi contado entre os profetas, ele começou a ser um instrumento de Deus para fazer a diferença na sociedade onde ele vivia, onde as pessoas não acreditavam que era possível ele ter uma vida de êxito. A fama do passado dele, dos seus pais, estudamos na célula essa semana, a história, que história degradante, que legado maldito familiar que ele recebeu. Ele era conhecido como o filho do covarde que se escondeu na guerra, o filho do cara que roubou uma mulher para ele porque ninguém queria mais se relacionar com eles. Ele era conhecido como o filho de uma mulher que foi entregue a homens porque não tinha opção mais de mulher. Imagina isso. E ele se via assim. Quando o profeta Samuel chegou até ele, ele disse: mas eu, o menor da minha casa, eu sou da tribo de Benjamim, 12 tribos, a menor tribo. É verdade, porque a grande parte tinha morrido por causa do pecado. E ele trazia essas marcas na sua vida. O nosso futuro não pode impedir o nosso presente. O que impede o nosso futuro e o nosso presente é se nós ficarmos presos às mazelas do passado. Ainda que Coríntios capítulo 5, versículo 17, diga que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O que é ser uma nova criatura? É ter o espírito regenerado, ter nascido de novo, ter a sua alma que estava destinada ao inferno remida, você já entrou na eternidade, ter os teus pecados perdoados, ter a garantia da vida eterna. Todavia, depois de nascidos de novo, há algo fundamental para as nossas vidas. Quantos anos você andou longe de Deus? Quantos anos a gente andou com uma mentalidade dessa terra e do diabo? Recebemos as cargas emocionais e espirituais dos nossos familiares, que parou lá em Adão e Eva, meu pai. Por isso que a necessidade de transformação na nossa mente. Entre tantas coisas que poderia dizer, o que é uma mente transformada? É alguém nascido de novo, que se apropria da palavra e começa a pensar de si o que Deus pensa. Começa a pensar do Pai Celestial corretamente e, consequentemente, pensar das pessoas que estão ao nosso redor de maneira correta. 1 Samuel 15:30. Então eu estou na terceira ministração sobre Saul, um rei que viveu como escravo. 1 Samuel 15:30, só para deixar registrado aqui, quando, por conta das perdas que ele tinha, por conta da sua questão emocional, o quanto ele perdia por conta das questões emocionais, ele perdeu até o reino, ele perdeu a condição de ser rei, e era algo tão degradante na vida dele,
Ele era tão escravo das suas emoções, um escravo das suas emoções. Como o homem que eu fui orar por ele ontem, eu falei assim, eu estava contando no dedo, 45 dias sem beber. Fui lá e enchi a cara ontem, sexta-feira ele dizia. Aí eu comecei a mostrar para ele que o vício era o líder da vida dele, que ele acreditava numa mentira, que agora aquilo já estava estabelecido no seu corpo. E na verdade, para ele ficar livre daquele álcool, ele precisava antes ter uma experiência e reconhecer quem ele é em Deus, para receber essa poderosa liberdade. Quando o profeta disse que Deus tinha arrumado um outro, Deus não vai te substituir no céu. Se você está no céu para sempre. Mas por causa das nossas questões emocionais, por conta de falta de transformação, muitas vezes aquilo que Deus entrega para nós fazermos, se nós não nos posicionarmos nele, passa para outro. Sabe por quê? O ônibus está passando e é necessário subir nele. 1 Samuel 15:30 foi onde eu parei semana passada. Disse ele, Saul, pequei. E ele faz um pedido para Samuel, já que eu não vou ser mais rei, honra-me agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. A palavra honra é valorização, é estima, é reconhecer a posição. Ele estava dizendo assim, ainda que eu não tenha mais essa posição, ainda que eu não seja mais isso que eu era, por conta dessas loucuras emocionais, mas dessa vez, mostra do povo que eu sou rei. Por quê? Porque quem não tem a sua identidade resolvida em Deus, quem não tem sido curado e se despojando do seu passado, ele se preocupa muito com o exterior. Ele se preocupa demais com o que estão falando dele. Ele se preocupa demais com o que estão pensando nele. Ele é um escravo de si mesmo, e por conta dessa escravidão de si mesmo, ele tem profunda necessidade de aceitação do mundo externo, porque o seu mundo externo está em confusão. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Não é mais nem o meu, é o teu. Caramba, que loucura. Versículo 35, diz que porque Saul era um homem chamado, ungido, eleito, colocado em posição, porque ele permitiu que as suas questões emocionais naufragassem tanto a sua vida. Diz a palavra que ele nunca mais viu Samuel, no versículo 35 do capítulo 15, até o dia da sua morte. Ele nunca mais viu o profeta. Irmãos, olha para mim. Eu gostaria que você não tivesse nenhum tipo de conversa paralela aqui, porque a palavra a ser honrada é a palavra de Deus, não é a minha. Eu não tenho necessidade de que você me ouça, mas eu lhe peço reverência pela palavra de Deus. Eu acredito que não tem mais nada importante para alguém ouvir o que está sendo dito aqui, do que aquilo que está saindo da minha boca. Não tem nada mais importante. Porque é a palavra de Deus, não é a minha. Não, mas eu também estou com a palavra. Você está com a palavra, mas está fora de ordem. Agora é a ordem da palavra, e Deus me colocou aqui. Fui ordenado por Deus, pelo papai, para esse tempo. Beleza, queridão? Vamos nós aqui então? Ok, obrigado, viu? No capítulo 16, no versículo 14... o Espírito, diz o texto, é a antiga aliança. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor não se retira de um crente hoje. Mas o Espírito do Senhor pode ser entristecido na vida de um crente, por ele não assumir aquilo que ele é. E olha o que aconteceu. E o assombrava um espírito mau. Ei,
A Bíblia diz que mesmo salvos e regenerados, nós podemos dar lugar ao diabo. Qual é a maneira que Satanás entra na vida de um regenerado? A única maneira do diabo entrar na vida de uma pessoa regenerada e atuar ali, se ela estiver pensando errado. Entra pelo mundo dos seus pensamentos. Eu vou dizer para você, irmão, não sei se você tem tido essa impressão, mas tem crente que parece que ele anda com um espírito mau. Eu não estou aqui para discutir se ele é um crente ou não, porque eu até acredito que ele seja. Por quê? Porque ele fica dando trela para mentira. Ele fica acreditando em mentira. E a obra de Satanás, o ataque do inimigo que está ao nosso derredor, nem ao redor ele está, mas ao derredor, o seu ataque é lançar mentiras. E a gente sai acreditando. Você já pensou? As janelas killer de Saul? Ele reinando, ele não era mais aquela criança. Ele não estava mais na casa do seu pai, da sua mãe. De maneira física. Mas emocionalmente ele ainda estava. Tem gente que nasceu de novo. Agora tem o Espírito Santo na sua vida, que grande oportunidade. Mas ele ainda fica preso ao passado. Ele não desfruta dessa vida nova, que nem Israel. Saiu do Egito. Passou o Mar Vermelho, sangue carmesim, está justificado. Mas não vive na terra. Não vive o céu na terra. É um cristão e vive um inferno na terra. Um inferno nas suas emoções. Se vê diferente. Se vê diferente daquilo que Deus o vê. Pensa de si o que Deus não pensa. E o que é mais triste é que todas essas questões vão se manifestar nas relações. E enganado no nosso coração a respeito de nós, nos movendo, enganado, nos movemos e sendo enganados com relação aos outros. Saul, uma das principais marcas de Saul é que ele não conseguiu se relacionar com as pessoas. As erradas e as certas. Ele não conseguiu se relacionar. Porque uma mente transformada é aquele que ganhou em Deus o empoderamento de dentro para fora, para se relacionar de maneira adequada, primeiro com o Pai, segundo consigo mesmo e terceiro com o seu próximo. Como nós muitas vezes temos um pensamento equivocado a respeito daquilo que o Pai pensa de nós, penso errado a respeito de mim, consequentemente todos os traumas e problemas da minha vida eu vou jogar nos outros, que eu também não consigo me relacionar baseado em quem eu sou. Por exemplo, olha a janela killer de Saul. Vocês sabem que a história lá começa quando o profeta, no meio da conversa, o profeta pegou a sua concubina e picou aquela mulher por conta do que os pais de Saul fizeram com ela. E distribuiu para Israel para chamar para a guerra. Sabe a primeira coisa que Saul fez no seu reinado? Isso está lá, em 1 Samuel 11:7. Quando ele foi empoderado para reinar, tinha uns caras que não queriam ir para a guerra com ele. Por quê? Porque olhavam para ele no seu passado. Cuidado, hein? Cuidado a ficar olhando uma pessoa e julgando o seu passado. Cuidado. Deus pode ter empoderado essa pessoa. Deus pode ter mudado o coração dela. Deus tinha empoderado Saul, derramado unção sobre ele, mas os caras falavam, com Saul eu não vou. Saul é filho de Benjamim, ou seja, o passado dele. Sabe o que ele fez? Saul pegou um boi, picou um boi, e mandou levar os pedaços do boi, e distribuiu para o povo, quem não vier comigo, para essa batalha, eu vou fazer igual esse boi aqui, Onde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu lá,
Ou você não sabia não, Saul, que um dia os teus pais aprontaram, e o profeta, o levita rasgou a mulher que os seus pais abusaram, a noite toda dela, ela morreu, e a maneira de destruir a tua família, toda a tua parentada que não presta, foi destruir o corpo dela. A primeira ideia que Saul teve, quando ele assumiu o reino, foi usar modelos errados da sua história passada. Não importa que Deus se apoderou dele, porque unção e poder é irrevogável. Só estou querendo te mostrar, só estou querendo ver aqui com você, você que nos assiste, o problema da gente não transformar a nossa mente. Quando nós não transformamos a nossa mente, a nossa maneira de pensar, nós vemos tudo errado, queridos. Estamos diante de uma sociedade doente, adoecida. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Como eu tenho dito, talvez um dos textos mais conhecidos da igreja e o menos experimentado. O mais conhecido e o menos experimentado. Paulo está dizendo assim para os irmãos: eu rogo, eu clamo a vocês, eu suplico, por favor, preste atenção no que eu vou falar para vocês, não se esqueçam disso. É como se ele dissesse assim, não vai funcionar nada, é isso, ele diz, eu rogo, pois irmãos, olha lá, é para irmãos, ele não está jogando conversa fora, está falando com irmãos, eu rogo-vos pela compaixão de Deus, ou seja, eu rogo a base daquilo que Paulo, pelo Espírito, vai ensinar para a igreja, para viver poderosamente na terra, é o amor de Deus. O que eu vou ensinar para vocês tem a ver com o fato de que nós precisamos reconhecer o amor do Pai por nós. Ele está falando da compaixão. A compaixão nos lembra o Filho se tornando pecado. A compaixão nos lembra Deus se tornando um pecador. Nas casas que eu fui pregar o Evangelho ontem, eu só lembrava a eles disso. Imagina essa cena. Deus pega o seu Filho e coloca o seu Filho no lugar do culpado, eu e você. Então eu rogo-vos pela compaixão, pelo amor de Deus. Por quê, irmãos? Se nós não recebermos uma iluminação do amor de Deus por nós, do quanto nós somos amados, nos tornamos em Jesus Cristo filhos de Deus. É o maior dom, é o maior benefício, presente, é graça, nos tornamos filhos de Deus. Você tem compreensão disso? Somos filhos de Deus, éramos filhos do diabo, baseado nesse amor inexplicável. Eu quero chamar vocês a apresentar o corpo, a parte externa de vocês, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, ele diz assim, não vos conformeis. A palavra conformar no grego, ela quer dizer assim, não viva nesse esquema. É isso que quer dizer essa palavra conformar. Mais do que moldar-se, a palavra conformar quer dizer, não se acomode, não acomode, não é? Você não pega lá, minha irmã, vai fazer o bolo para entregar amanhã, você tem a forma, você vai jogando a massa, e a massa vai se acomodando àquela forma, não se acomode, o que Paulo está dizendo assim, não, porque agora vocês são irmãos, filhos do Pai amado, não aceite uma forma, um modelo ou um padrão, não se conforme com esse padrão que vocês viveram até aqui,
Não vos conformeis com esse mundo. O que é o mundo? O mundo, nesse caso, é a maneira de pensar dos homens caídos, que estabelece o sistema dessa terra. Não pense como o mundo pense. Mas prioritariamente não é o seguinte: se o mundo gosta de balada, eu não gosto, porque o crente é louco para essas besteiras. Se o mundo gosta de movimentar um corpo de um jeito, eu não vou movimentar. Não, não é isso. O que o texto está dizendo aqui, ele vai terminar dizendo sobre experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para se experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu primeiro preciso não me conformar a um padrão que não é o do céu. Eu não posso pensar de mim diferente do que Deus pensa. Eu não posso pensar do outro diferente do que Deus pensa. Não posso. Isso está relacionado ao exterior. Isso é tão sério, que essa palavra não vos conformeis, no Novo Testamento, ela só aparece 2 vezes. A primeira é aqui, no versículo 2, e a segunda é em 1 Pedro 1,4. Já imagina Pedro, aquele que tinha negado Jesus, que andou com Jesus para cima e para baixo, e na hora H, a janela killer dele abriu lá, a história dele, de ser um escravo de Roma, um judeu, quando a expectativa dele de que Jesus não seria aquilo que ele erradamente pensava, abriu toda a sua história, ele negou Jesus. Sua vida emocional explodiu ali, as suas emoções, os seus equívocos, ele jogou tudo para o chão. Mas agora ele restaurado, o que ele diz em 1 Pedro 1,4? Oh! Um 14, perdão. Olha só. Olha a experiência desse indivíduo, como filhos obedientes. Ele começa dizendo assim: baseado em quem nós somos, filhos obedientes que fomos atingidos pelo amor do nosso Pai. Sabe por que tem muitos filhos de Deus que não vivem em obediência? Porque eles têm uma visão errada do Pai Celestial. Eles têm uma visão de Deus. Mas acontece que Deus é o nosso Pai de amor, que Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou ele está falando com os irmãos. Você percebeu que ele falou assim: olha, toda aquela... O que é a concupiscência? A concupiscência é aquelas tendências e os desejos exagerados pelo pecado. Ele está falando com irmãos, ele está dizendo: agora que você é irmão, que você nasceu de novo, não se conforme com as concupiscências que antes, olha só, que antes havia em vossa ignorância. Você era um ignorante, você era um escravo do pecado, você era um ignorante porque você não era nascido de novo, você não tinha um espírito em você. Pedro está falando: agora você nasceu de novo, você tem um espírito, você vai continuar vivendo essa besteira? Você vai continuar vivendo nessas mentiras do diabo? Você vai continuar vivendo como um escravo? Você vai continuar pensando errado a respeito de você? É o que ele está dizendo aqui. Oh, irmãos, lembrei de um texto. Sabe, depois de nascidos de novo, queridos, para a gente fluir nessa nova vida, nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa pelo Espírito Santo. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4. Nós não somos uma obra acabada. Amém? Deus começou uma obra em nós. Olha para mim. Sabe a nossa alma? A nossa alma, que é a parte de nós eterna, ela está remida. Não há mais condenação para ela. Se nós nascemos de novo, não há pecado que nos tire da eternidade com o Pai. Estamos remidos, estamos lá nas regiões celestiais, está tudo certo. Mas acontece que nós estamos na terra. E essa alma, por causa do nosso corpo, ela precisa de transformação. E é o próximo passo. Mas antes de falar da transformação, ele está falando para não se conformar. Não se conforme com o padrão antigo. Não se conforme em pensar errado. Porque o assunto aqui é a mente. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17. Digo isto,
Agora Paulo está falando com os irmãos de Éfeso, com a igreja. Digo isso e testifico no Senhor. Olha agora, para que não andeis, é o nosso viver na terra, gente. Para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade do seu sentido. O que são os gentios aqui? Aqueles que não nasceram de novo, que não tem como transformar a mente. Agora que você nasceu de novo, não continue a tua história. E vai dizendo, como é que andam os gentios, as pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito? Eles andam entenebrecidos no entendimento, percebe? Que tem a ver aqui, não é com o Espírito, mas é com a mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Pela dureza do seu coração. Por quê? Porque não nasceram de novo. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, olha, sentimento é algo da alma. Não dá para a gente parar de sentir, pessoal. A gente sente 24 horas por dia, porque a gente pensa 24 horas por dia. Um ser vivo não consegue parar de pensar e parar de sentir. Não tem como. Ele está dizendo aqui, ó, perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, convencidos do engano, daquilo que são, para com avidez cometerem toda impureza. Olha o versículo 20 é demais, eu amo esse versículo. Mas vocês quem que nasceram de novo, agora tem uma nova natureza, não aprenderam assim a Cristo. Presta atenção, a gente nasceu e não aprendeu a viver no pecado. O pecado, a gente nasceu nessa condição. A gente foi proliferando o pecado e andando separado do Senhor e vivendo como escravo do pecado. Mas agora ele está dizendo que porque a gente nasceu de novo, a gente não aprendeu assim a Cristo. Ou seja, agora é um tempo de nós aprendermos a viver nesse caminho. Aprendermos. E uma das principais tarefas, irmãos, eu amo e eu aconselho você. Leia Augusto Cury. Leia, vai lhe fazer um bem tremendo. Deixa eu te perguntar, para você e para mim, a gente foi treinado, você já se pegou criticando o pensamento errado na sua mente? Você já pegou se criticando? Não concordo com esse pensamento. Não, pensamento, isso é mentira. Não, aquela pessoa não é isso. Esse sentimento que eu estou, não concordo com isso. Eu critico esse pensamento. Eu não aceito. Isso aqui é mentira. Isso é mentira. Eu não aceito. Você já se viu assim? A gente não foi treinado. A gente foi treinado a dar linha, como a turma diz aí. A alimentar os pensamentos errados. A gente foi treinado. Senta no orgulho, fica ali no orgulho, o mundo está caindo ao redor, mas fica ali naquele pensamento errado, cego, endurecido. Paulo está falando, não precisa mais viver assim. Não precisa, porque vocês aprenderam a Cristo, versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, olha só, aqui está falando de ser ensinado. A nossa nova vida começou quando nós ganhamos uma nova natureza. Por quê? Porque você não ensina o urubu a ser ovelha. Você não vai conseguir, não perca seu tempo, urubu vai ser urubu, ovelha vai ser ovelha, mas quando nós nascemos de novo, nós ganhamos um novo coração, e agora nós fomos chamados para aprender, e a transformação da mente está relacionada a aprender, o nosso novo reino, fomos transportados do reino das trevas, viemos de uma escola, agora entramos para o reino do Filho do seu amor, então nós vamos aprender a desfrutar desse amor, a viver esse amor. A gente não joga tudo para cima de qualquer jeito, mas não, a gente não explode e joga tudo no lixo, por quê? Porque agora nós temos o Espírito Santo que nos controla, que nos guia, que nos orienta. Paulo está falando isso, versículo 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Olha aí, pessoal, presta atenção. Paulo está dizendo que a verdade está em Jesus. E quantas mentiras estão na nossa mente ao longo da nossa história, que não foram colocadas certamente por Jesus, mas foram colocadas pelo diabo, que é o pai da mentira.
através dos nossos tutores, que deveriam ser aqueles responsáveis por estabelecer a verdade. Através do mundo, através da cultura, através do mundo social, civil. Mentira. Acredita que para ser alguma coisa tem que ter. Acredita que para ser aceito tem que ser visto. Acredita. Cultura do mundo. E ele vai. Versículo 22, apaixonante. Que quanto ao trato passado, quanto àquela vida velha, aquela desgraçada vida, sem a natureza de Deus, que quanto ao trato passado, Paulo tinha falado em capítulo 2, versículo 1, ele tinha dito para essa igreja, antes de falar isso, ele falou assim: Ele, Jesus, vos vivificou estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Vocês eram por natureza filhos da ira. Era o que vocês eram. Agora vocês não são mais. Você não está aí do lado de um filho da ira. Você está do lado de um filho do amor do Pai. Que quanto ao trato passado, vos despojeis. Sabe o que é despojar? Jogar fora. Você já fez uma limpeza no teu guarda-roupa? Já fez uma limpeza no guarda-comida? Que você foi lá e você pegou aquela latinha de sardinha, que tinha 5 anos de validade. E quando você olhou, faz 3 anos que ela venceu. E ela estava lá no armário. Às vezes acontece, não é assim? Não acontece? Eu peguei um negócio lá em casa, o Joel, esses dias, um protetor solar. Se não me engano, tinha 7 anos de uso, de validade. Estava vencido 1 ano. Eu queria um protetor. Falei, vou usar assim mesmo. Mas não vou usar não, que pode dar problema. Então, que quanto ao trato passado, se despojeis do velho homem. Peraí, pastor Nadinho, como assim me despojar do velho homem? Romanos 6,6 diz que o velho homem foi crucificado. Aí é que está. O velho homem foi crucificado em posição. Nós temos que declarar a nossa posição. Quando a gente começar a pensar e agir baseado no nosso passado, a gente lembra a gente mesmo, a nossa mente, a gente mesmo diga assim, cara, não, você foi crucificado com Cristo. Por isso que o texto começa assim, sabendo isso, ou seja, não se esqueça, sabendo isso. Sabe quando você fala com o filho? Fique sabendo, eu já te falei. O Senhor está dizendo, fique sabendo que o teu velho homem foi crucificado, que o velho homem, você precisa se despojar do velho homem. Olha agora, nós somos nova criatura, precisamos nos despojar desse velho homem, porque somos novas criaturas. O que é o velho homem? O velho homem que foi crucificado, que é um crente, que se ele não se despojar, se ele não jogar fora, ele se corrompe. Ele se corrompe pelas concupiscências do engano. Então como é que eu faço? Eu me esforço? Não há esforço, não pode se esforçar. Esforço é lei. Você só reconhece que o velho homem foi crucificado com Cristo. Quando Satanás vier com as mentiras na tua mente e prender-nos no presente, como prendeu Saul, a gente diz, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou o filho amado, Ele me deu nova vida, eu tenho uma nova natureza, eu morri juntamente com Cristo. Velho homem, você não só morreu, você já foi sepultado. Está escrito em Romanos 6,6, fique aí e não venha se intrometer negativamente no meu presente com as imagens do passado, porque o passado agora para mim é apenas uma informação, não uma deformação. Diga assim, o meu passado é uma informação, não uma deformação.
É pecado nós vivemos presos ao passado deformado. O passado que nós temos que lembrar é sempre esse: eu fui e eu estou crucificado com Cristo. É o meu passado que já foi resolvido no Senhor, amém? E o texto continua: paixão do engano, olha lá, a obra de Satanás é só enganar, é só querer enganar. Crentaiada que roda a igreja, roda a célula, roda a supervisão, troca de pastor, troca de igreja, troca de irmão, troca de amigo, como se fosse cueca e calcinha. Sabe por quê? Porque é escravo das suas emoções, escravo de mentiras. Somos escravos de mentira. E aí, enganados pela mentira, não nos responsabilizamos com a transformação na nossa mente, responsabilizamos todo mundo ao nosso redor, por tudo aquilo que nós não estamos avançando, crescendo. É a igreja, é a liderança, é o fulano, é o beltrano, é o cicrano. Oh, meu Pai. Olha o versículo 23. Se despoja, o que está escrito aí? Se renova no espírito do vosso sentido. Se renova no teu pensamento. Por isso que não dá, meu amigão. Sem palavra de Deus, sem tempo com o Senhor, sem tempo na adoração, desfrutando, olha lá, se renova no espírito do vosso sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já passou por isso? Você já viu gente assim? Vamos falar assim, você já viu gente assim, né? Porque isso nunca aconteceu com você. Só aconteceu com gente assim eu. Você chegou no Evangelho, o Evangelho te tocou, você recebeu uma notícia gloriosa, você recebeu o amor de Deus, aquela coisa louca, você começou a viver a vida cristã, você começou a pensar corretamente das pessoas, agir direito, mas amar quem te fazia mal, ter prazer em servir quem não te servia. Dali a pouco o tempo vai passando, meu, o negócio vai voltando, vai ficando endurecido. Era um filho do capeta, agora é um filho de Deus, está vivendo como filho de Deus, e agora é um filho de Deus e está vivendo como se fosse meio tipo filho do capeta. Vai ficando um cabra ruim, sabe? Mais ou menos assim, como um espírito mau que atormentava Saul. Saul era um cara assim, gente, era um cara difícil. Saul conseguiu atacar a flecha em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Judas conseguiu ver erro em Jesus. Judas conseguiu criticar Jesus. Se renove no espírito do vosso sentido, é transformação da mente, é constantemente. Irmãos, eu estou na metade da introdução. E hoje eu vou ficar só na metade da introdução, beleza? Ó, tá aqui, não, só aqui porque parei. Não dá para ir mais. Por que não dá para ir mais? Você tem que concordar comigo, nós estamos conversando aqui. A maioria de nós, a igreja, nós estamos encalhados nas nossas péssimas emoções. A gente precisa ficar na lama, que não precisa. Grande parte dos irmãos vivem em inimizade. Grande parte dos irmãos são infiéis uns com os outros nas relações. São prepotentes, são duros, fazem mal para o outro, julga, mete o pé, abandona. Se levanta com uma facilidade contra o outro. Por quê? Porque se conforma com o modelo do mundo. O que é não se conformar com o modelo do mundo? É aplicar a palavra de Deus na sua vida. Você está pensando que você aprendeu a palavra de Deus para ensinar para os outros? Esse é o segundo passo. A gente recebe a palavra de Deus para aplicar na nossa vida. Para aplicar quando começa um sentimento pelo irmão. Era apaixonado por aquele líder de célula, o tempo passa, eu começo a ver que ele é uma pessoa limitada, talvez ele está com a mente confusa também, não se despojou, aí eu começo a me justificar dos meus traumas naquele outro, está aqui ó, se despoje, versículo 23, renove no espírito do vosso entendimento, e olha que lindo o versículo 24, é uma consequência, ponto a ponto. Reconheço aquilo que não pode ter, jogo fora. Segundo, me renovo. Terceiro, versículo 24. E vos revistais. O que é revestir? É algo que já está
Vestido. Do que você está vestido? Você e eu, nós estamos vestidos da veste da salvação, que é a nossa veste de justiça. Cristo é a nossa justiça. Agora, o que é se revestir? Se revestir é poder. É poder. Se revestir do novo homem. Oh, quem é o novo homem? O novo homem é esse que foi criado em Deus. Não é aquele que veio do diabo. Irmão, querido, você é filho de Deus. Não aplique os princípios do teu antigo pai na tua vida. O teu pai, o diabo, foi vencido na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te perdeu, Ele nos perdeu, agora nós somos filhos de Deus. Nós aplicamos aquilo que nós somos, a palavra do nosso Pai no nosso viver. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus, olha agora, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E aí Paulo vai indo, agora que você está sendo transformado na sua mente, pelo que deixai a mentira. Pastor Nadinho, um crente pode viver em mentira? Olha, um crente nascido de novo, ele não é um mentiroso, mas ele pode até mentir. Então ele precisa deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. E aí vai, porque somos membros uns dos outros. Então a primeira palavra é: não se conforme. Por que Saul foi um fracasso? Qual foi a diferença de Saul e de Davi? Visto que a lista de delitos de Davi era muito maior do que a de Saul. Simplesmente porque Davi não se conformava e Saul se conformava. E segundo ponto, do primeiro parágrafo da minha ministração, que eu já vou parar aqui então. O versículo diz: não apenas não se conformar, ok? Não se conforme. Não se conforme com esse mundo. Por quê? Olha para mim. Conformar com o mundo dos nossos pensamentos é morte. É morte. Se conformar com as mentiras do mundo dos nossos pensamentos que não foram colocados pelo Pai, é morte. É morte emocional, é morte física, é morte espiritual. Então, primeiro passo, eu não me conformo. Segundo passo, eu me transformo. Diga assim, transformar. Eu amo essa palavra no grego. A palavra transformar, a gente pensa que a palavra transformar é aplicada no nosso novo nascimento. A palavra transformar não é aplicada no nosso novo nascimento. Nascer, nós nascemos assim, nascemos de novo. Transformar é a vida toda. Transformar é a vida toda. Eu posso avançar na transformação e eu posso regredir na transformação. Não existe possibilidade de eu ter nascido de novo e desnascer de novo. Eu posso estar pensando melhor hoje do que ontem, mas eu posso estar pensando pior hoje do que ontem. Por isso que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é um crente desviado? É um crente que voltou a se conformar com o mundo e não transformou a sua mente. Olha agora, a palavra transformar tem a ver com, no grego, metamorfose. Metamorfose. Olha agora, o que quer dizer? Transformação de um ser em outro. Que coisa linda. Olha o que o Evangelho abre para a gente. Transformação de um ser em outro. Mudar de condição. Transformar é mudar de condição. Mas eu amei essa definição, pessoal. Eu fui atrás, gostei mais dessa. O que é transformar? De acordo com o que Paulo está dizendo. Permitir que o Espírito Santo corrija. Mude o modo de pensar, sentir, decidir e agir.
A hora que eu vi isso, eu falei, caramba, meu! É isso? Não foi eu que escrevi esse dicionário, porque senão você ia falar assim, você só fala isso. Mas olha aqui, irmãos, não conformar e sim transformar. Você pode dizer não conformar. Tem a ver com as mentiras que vieram de fora para dentro. Viu isso aqui agora. Vocês lembram de Eva? Como que Eva caiu? Ela se conformou com a mentira que vinha de fora para dentro. Saul era um cara movido por mentiras que vieram de fora, se estabeleceram dentro dele, e as mentiras saíam de dentro para fora. Então, quando a gente não se conforma com aquelas mentiras que vieram de fora para dentro, a gente não joga as mentiras que estavam dentro de nós de fora para dentro, porque a gente pega essas mentiras e pelo poder do Espírito Santo de Deus joga no lixo. Aleluia. Amém? Então, o que é a transformação? É permitir que o Espírito Santo corrija, mude o modo de pensar, sentir, decidir e agir. Tem a ver com o interior. Beleza? Mas só que tem mais uma palavra. Nadinho, como é que a gente faz então? Como é que, na prática, e termino aqui, na prática, qual a maneira da gente não conformar, não, isso aqui não, e transformar? 2 Coríntios 3,18. Ai. Está aqui, irmãos, ó. Apareceu de novo aqui a palavra transformar, Fábio, ó. Que tremendo. Vamos ler em voz alta, por favor? Leiam, por favor. Pode ler novamente? Há um texto, há uma versão que diz, aí escondeu um verbo. Há uma versão na Bíblia que diz contemplando. Contemplando a face do Senhor. Eu amo essa versão. Contemplando. Como é que a gente transforma? Como é que a gente transforma nosso mundo dos pensamentos? Todos nós com o rosto desvendado. Por que desvendados? Abertos. Por quê? Porque nós éramos cegos. Nós éramos como serpentes cegos. O Senhor abriu os nossos olhos. Para quê? Para agora, com o rosto desvendado, contemplando, olhando como por espelho. É do tipo, já falei isso tantas vezes, as mentiras do diabo, e agora você vai aqui no espelho de Deus, sua palavra, e fica olhando a palavra, e você está olhando no espelho, em vez de você ver a tua face desfigurada, aquelas mentiras, você vê a face do Senhor. Só que o texto diz que há um poder tremendo, à medida que a gente fica vendo a face do Senhor, como num espelho, essa face do Senhor vai brilhando em nós e vai refletindo a glória do Senhor. Quer um exemplo? Moisés. Moisés tinha que pôr um véu. Moisés parecia tanto com a face do Senhor naquele relacionamento com o Pai. Ele refletia tanto o Senhor, que quando ele descia do monte, ele tinha que colocar um véu. Por quê? Porque ali havia o pecado das pessoas, o distanciamento das pessoas e a glória de Deus em Moisés. A palavra contemplar no grego quer dizer observar atentamente,
Contemplar é rever-se, ver-se através de. Você e eu, nós temos nos visto através de Jesus? Saul não via, ele não via assim, ele olhava o espelho da sua história de vida, e não pôde dar passos, era um homem escravo das suas misérias. Irmão, olha para mim, ué? Quase que chegou o que eu estava precisando, eu estou quase que sem retorno aqui, mas tudo bem, uma hora dessa chega. Olha, creia nisso. Depois do nosso novo nascimento, que nos coloca na condição, o caminho mais excelente, a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de um crente, é todos os dias, ele não se conformar e ser transformado. Não se conformar e ser transformado. Não se conformar com aquele modelo de vida. Não se conformar com aquele estilo de vida da vida passada. Não se conformar no relacionamento conjugal. Não se conformar com o relacionamento com os irmãos, com aquilo que é mundo. E ser transformado, uma nova mentalidade, uma mentalidade do céu. Como é que a gente faz? Você pode repetir? Não conformar. Ser transformado. Contemplando. 3 atitudes de um cristão nascido de novo: não se conformar, transformar e contemplar. Porque quando eu contemplo, eu sou transformado. E porque eu sou transformado, eu não me conformo. Amém, amados? Que o Espírito Santo nos guie, sabe por quê? Porque nós não somos mais escravos. Nós somos príncipes que não vamos viver como escravos. Nós somos príncipes porque Jesus Cristo é o nosso rei e o Pai concedeu toda a autoridade a Ele, e a autoridade que foi dada a Ele foi dada a mim e a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.